Na explicação da Santa Missa, coloque-se você na minha condição também, se você tivesse que explicar a Santa Missa, o discurso sobre a Eucaristia a um ateu, ou uma pessoa que simplesmente não acredita no processo da transubstanciação. Padre, o que significa isso? Nós bem sabemos que a Santa Missa ela é dividida em 4 partes. Os ritos iniciais, a começar com o cântico de entrada, o sacerdote que antes de qualquer saudação beija o altar como referência sempre o altar sagrado, o banquete da Eucaristia. Este rito inicial vai até a oração da coleta, depois do ato penitencial, se no caso for festa, se no caso estivermos então no domingo, dia do Senhor, o glória, no seu devido tempo litúrgico. O rito iniciais então termina com o oremos, da oração da coleta. Para quem não conhece o significado e o real valor da oração da coleta, o padre estende os braços e depois do glória diz, oremos, e dá uma pausa. Alguém até pensa que o padre se perdeu ali. Uma pausa. É o momento de elevarmos todas as nossas intenções da Santa Missa, aquilo que trazemos diante do altar de nosso Senhor Jesus Cristo em cada Santa Missa. Uma nova intenção, uma nova preocupação, um pedido de oração, um pedido de libertação, de cura, enfim. É uma infinidade de pedidos, de glorificar, de agradecer a Deus, de ação de graças, enfim. A primeira parte da Santa Missa, ritos iniciais. Quando começa a leitura, então o padre ou quem está no comentário diz sempre, às vezes, liturgia da palavra. E começa-se então as leituras, acompanhado do salmo, do evangelho. Terminando esta etapa, nós vamos para o ofertório. Vamos entrar em outra etapa litúrgica muito importante, a liturgia eucarística. É onde então eu quero dar esta explicação para vocês, porque o padre está nesta prática. Meus amados irmãos e irmãs, neste tempo difícil que estamos passando, são tantas pessoas, até com boas intenções, elevando o seu olhar aos céus, reconhecendo que tem um Deus, mas a nossa liturgia é belíssima e riquíssima no seu conteúdo. É valorizar. Não adianta eu vir aqui com um discurso esplendoroso, uma teologia elevada, mas se eu não tenho o real significado do valor daquilo que estou celebrando, daquilo que eu acredito, como é que está sendo a minha fé? E é por isso que muitos estão fraquejando na fé. E é por isso que muitos, neste tempo de pandemia, até se afastaram de Deus. Não acreditam mais em Deus, perderam as suas poucas esperanças que tinham. E, portanto, o tempo da Páscoa é um tempo de fazer florescer em nós novamente esta esperança. A ressurreição deve surgir em nós estes efeitos de vida nova. Portanto, amados irmãos e irmãs, aqui temos o corporal, dignamente é colocado, aberto diante do altar de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que tudo isso? Uma reverência, um respeito. Não é que se parece com Jesus, esta partícula. Por enquanto é apenas uma partícula, né? Feita de trigo. O processo e a palavra transubstanciação é uma palavra latina com a junção trans, que significa dizer além, a elevação, e substância é o pão, é o vinho feito de uva, o vinho canônico sem álcool, o suco da uva, mas de tão apurado que é, que tem também os seus efeitos. O pão feito de trigo,
o sanguíneo, que faz parte do processo de purificação. Quando assim nos alimentamos do sangue do Senhor, depois os que ficam, os resquícios, ou seja, uma palavra mais popular, os pedaços do corpo do Senhor é purificado. E aqui temos o cálice. O cálice. Uma explicação também que não para convencer os nossos irmãos que não acreditam, mas para nos fortalecer sempre mais na nossa fé. Portanto, esta junção do pão e do vinho, transformado em outra substância, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer para a minha fé que eu acredito na presença viva e real de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, Padre, aos meus olhos não mudou nada, é apenas a substância. O que tem que mudar é no meu processo de acreditar. Muitos participam da Santa Missa como se fosse alguma obrigação, ou então uma orientação do meu avô, da minha avó, dos meus pais. Mas venho para a Santa Missa e nada se transformou em mim. O grande mistério da transubstanciação é a transformação. A transformação. E esse mandato, nosso Senhor Jesus Cristo, não foi nenhum padre, não foi nenhuma freira, não foi bispo, não foi o Papa, mas a própria instituição da Eucaristia pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, se nós hoje, nesta semana, estamos meditando e concluindo com esta sexta-feira sobre o discurso sobre a Eucaristia, as palavras do Santo Evangelho de hoje, um tanto filosófica: quem não come do meu corpo e do meu sangue não permanece em mim, mas todo aquele que crê, ou seja, que acredita e come o meu corpo e o meu sangue, este sim terá vida eterna. Ou seja, faz menção também o maná no deserto caído do céu, que saciou a fome, a sede daquele povo no deserto, mas uma fome, uma sede superficial. Podemos nos alimentar hoje do nosso alimento ao meio-dia, chegando o nosso almoço, a comida mais deliciosa, mas ainda não é capaz de saciar completamente e literalmente, plenamente, a nossa fome, a nossa sede. Queremos compreender de fato que este grande mistério é o Senhor que se dá, é Ele próprio que se dá como alimento a todos nós. É o Filho de Deus que, descido do céu, se faz corpo e sangue. Para os judeus, para os gregos, pior ainda, os judeus buscavam um sinal de Deus, os gregos sabedoria. Era muito difícil entrar esta compreensão que o Filho de Deus iria se dar como alimento. No Antigo Testamento podemos ver também alguns relatos dos grandes sacrifícios. Os grandes fazendeiros, os abastados de seus animais ofereciam o carneiro mais gordo como sacrifício, como oferenda a Deus. No Novo Testamento é o próprio Filho de Deus que se dá por todos nós. Portanto, amados, cada vez que participarmos da Santa Missa, nós atualizamos o grande mistério da vida, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, imbuídos por tão grande mistério, foi a conversão, foi a vida do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, que nós somos conhecedores desta frase, já não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim, este homem deveria ter muito se alimentado da palavra, do testemunho e da Eucaristia na sua vivência. Portanto, a Eucaristia não anda longe de nós. É Jesus que, prometendo o seu Deus conosco, o Deus fiel, aquele que caminha conosco todos os dias. Portanto, o pão partilhado, a Eucaristia, a refeição,
é para todos nós um momento muito sagrado na nossa casa, na nossa vida, dentro do templo, na igreja. E aí vale uma reflexão para nós: será que também na minha casa eu agradeço a Deus antes das minhas refeições? Será que eu agradeço a Deus pelo pouco que tenho? Às vezes tenho apenas 2 ovos para comer, com a mistura do dia a dia. Mas naquele dia que eu tenho pouco também, eu não me esqueço, eu não me envergonho de agradecer a Deus. No dia que eu tenho uma bisteca em casa, meu Deus, hoje está melhorando as coisas. Obrigado, Senhor. E reunir com a família é um momento sagrado. Partilhar a mesa, as suas dificuldades, as suas dores. Aí também eu estou levando e dando sentido à Eucaristia na minha vida. Portanto, amados, que a palavra de Deus, nesta sexta-feira, ainda que uma linguagem muito elevada para termos esta compreensão do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como alimento para a nossa vida, para a nossa alma, para nos fortalecer no nosso cotidiano. Seja um momento de, sim, ressignificar a nossa fé. Ou seja, você que anda cabisbaixo, você que anda desorientado, é um momento de dar sentido para a sua fé, para a sua existência. E não acreditar que as mãos do padre ou as mãos de um mago possa transformar, sim, a sua vida. Ela transforma, sim, com certeza. A nossa fé vai muito além da nossa compreensão, mas é a nossa vivência do dia a dia. Você que pede cura, você que pede libertação, você que pede pela saúde de seus familiares, seus entes queridos, é o momento de ressignificar, dar sentido à sua fé. Por tudo isso, seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.